Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo bem breve entre o iPhone 14 Pro e o Galaxy S23 Ultra e explicar por que hoje eu acabo usando muitas vezes o Galaxy como meu celular principal por uma série de vantagens que giram em torno principalmente da flexibilidade e das possibilidades de uso. Vamos nessa? Então vamos lá. Então, pessoal, deixando bem claro a questão das escolhas aqui de casa. O que acontece? Eu gosto muito da linha Note, sempre gostei, então esse foi o motivo de eu escolher o Galaxy S23 Ultra, porque eu uso a canetinha, não uso o tempo inteiro, mas uso com uma frequência considerável e ajuda a fazer uma pequena edição de uma imagem, para escrever uma nota, em vários momentos é super útil. Então, por conta da caneta, por conta da câmera com o zoom ótico de 10 vezes e o modo macro, que é muito competente aqui, a tela um pouco mais larga, mesmo que deixe o aparelho meio quadradão. Isso tudo, gente, dá uma experiência muito completa nesse aparelho. Mas assim, no dia a dia, o que muita gente, né, me pergunta, pô, se fosse para ficar com um só, iPhone 14 Pro ou S23 Ultra. Hoje eu posso dizer assim tranquilamente que a minha escolha é o S23 Ultra. Por que eu escolho esse aparelho? Então vamos falar primeiro das vantagens do iPhone. O iPhone eu gosto muito da gravação de vídeo, mas hoje eu posso dizer que praticamente empatou com esse aparelho, está muito próximo, tá? Então, gravação de vídeo hoje os dois estão próximos. Eu gosto um pouquinho mais do iPhone 14 Pro ainda, também por conta da facilidade de passar os arquivos pelo AirDrop, sem precisar de cabo, de HD, de nada. Eu conecto no meu Mac e mando as imagens, então isso ajuda bastante. Mas aqui, o que acaba fazendo a diferença? Primeira coisa, a pasta segura. E aqui eu me sinto mais seguro com a parte de banco, tal, dentro dessa pasta segura, que fica oculta, com uma outra camada de senha, então isso acaba ajudando bastante na segurança. Segundo, o ponto da câmera, né, que eu falei. A câmera realmente ter esse zoom de 10 vezes ótico, só quem já teve sabe o que eu estou falando, ajuda bastante, te dá novas perspectivas na hora de tirar foto ou gravar vídeos, então entrega uma qualidade aproximando o objeto e não aquele zoom digital que estraga a imagem, né? E ainda aqui com uma super resolução, eu posso até tirar na super resolução dela e depois fazer o recorte da foto. Então, aqui a parte de câmera, seja para vídeo ou para foto, é muito completa, e a parte de produtividade com a caneta também me ajuda bastante. Mais dois pontos que eu gosto muito e que eu não tenho no iPhone, muitas vezes acaba atrapalhando a minha vida. Aqui, por exemplo, eu tenho uma USB tipo C e eu posso usar um leitor de cartão. Então muitas vezes eu vou para evento e gravo com o Osmo Pocket, tá? Que é uma câmera que grava nesse cartãozinho aqui de memória. E aí fica mais fácil passar por aqui para fazer as edições. Ah, dá para espetar o Osmo Pocket direto no iPhone? Dá. Eu uso dessa forma, não costumo usar porque eu acho que força a entrada, porque é o peso dela inteiro na entrada do iPhone, então eu não gosto de fazer o uso dessa maneira. E sempre que eu preciso compartilhar um arquivo, ou compartilhar uma tela, ou ligar um monitor, né? Se eu tiver com isso aqui na mochila, ligar um monitor, cartão de memória, monitor, qualquer acessório USB eu posso ligar. Então são pequenos detalhes que acabam ali me ajudando, né? Outro dia, por exemplo, eu gravei um grande lote de arquivos de vídeo com o iPhone. Quando eu fui passar pelo AirDrop, ele não deixou, ele começou a dar pau direto. O que eu tive que fazer? Passar em pequenos lotes, passar ali de pouquinho em pouquinho, e eu gastei muito mais tempo do que se eu tivesse gravado aqui, espetado uma USB tipo C aqui com um SSD para puxar os arquivos. Esse processo todo até chegar no Mac seria muito mais rápido do que o processo que eu tive que fazer, porque ele não conseguia mandar um lote um pouquinho maior de arquivos. Então, nem tudo é perfeito do lado da maçã, e esses pontos acabam me atrapalhando. Muitas vezes, assim, se eu não tiver uma conexão boa, se eu estiver na rua e tiver que tirar um arquivo lá, sem internet, estou viajando, eu não tiro.
eu vou ter que esperar um Wi-Fi, ou vou ter que ter a rede de dados. Então, assim, eu não vou conseguir tirar os arquivos por conta daquela entrada Lightning ali que, putz, só atrapalha a vida. Então, aqui por conta da USB tipo C, eu ganho mais possibilidades de uso, por conta do modo DeX, se eu estiver num hotel, se eu estiver em qualquer lugar fora de casa, levar um tecladinho, o mouse eu posso usar a tela dele como mouse, mas posso levar um mouse também, vagabundinho, pequenininho, baratinho, e aí, com teclado e mouse, eu consigo ter uma experiência de computador, claro, com suas limitações, mas ter uma experiência que eu não teria com o iPhone, entendeu? Então, assim, esse modo de rotacionar a tela me ajuda demais. O modo tela dividida, que até eu já abri aqui um modo tela dividida com o Feedly e com o meu site aqui, entendeu? Então, assim, poxa, são coisas que para o meu uso acabam fazendo muito sentido e ajudando muito mais, tá? Ainda gosto bastante do iPhone, gosto muito da qualidade de fotos e vídeos, gosto do tamanho mais compacto, muitas vezes dependendo de onde eu vou, se eu vou andar a pé, se eu vou em algum lugar que eu não vou, não é garagem, eu acabo levando o iPhone, porque ele é menor, acaba sendo mais discreto, eu me sinto mais seguro e também o banco acaba, mesmo que tenha a camada extra aqui de pasta segura, o banco fica em casa, mas eu sinto que falta o zoom. Muitas vezes, puxa, se eu tivesse o zoom, quando eu saio só com o iPhone, é direto isso. Porra, e se eu tivesse o zoom aqui para tirar essa foto, puta merda, e não tô com zoom, né? Aí, pô, se eu tivesse com a caneta aqui, pô, ia facilitar pra caramba, tal. Então, em várias situações, acaba sendo muito mais útil esse aparelho aqui por conta de detalhes. Ele é muito, imensamente melhor do que o iPhone. Gente, é gosto, é gosto. Depois que você abriu o Instagram, depois que você abriu um TikTok ou qualquer aplicativo de rede social, até mesmo o pacote Office, depois que você abriu é tudo igual, gente, é tudo igual. Mas esses detalhes, como é que eu transfiro um arquivo se eu não tiver rede, como é que eu compartilho alguma coisa se eu tiver um arquivo num cartão de memória, essas pequenas coisas, essas pequenas facilidades somadas à caneta e ao zoom ótico, para mim, fazem desse aparelho a minha escolha aí para maior parte do tempo. Então eu me sinto muito bem utilizando esse aparelho por conta desses detalhes. Então é aquela história, né? Ele ganha, no final das contas, nos detalhes. Coisas que são úteis, mas que eu falo também, são muito específicas do meu uso. Cada um tem um uso particular. O meu uso, isso aqui acaba fazendo a diferença, tá? Mas é detalhe, que eu falei, às vezes é frescura. Eu poderia ligar a câmera no Osmo Pocket para transferir os arquivos, entendeu? Mas se por qualquer motivo depois eu quiser transferir para o computador, é um rolê gigante, é muito mais chato, dependendo do tamanho dos arquivos, do que passar por aqui. Por mais que eu tenha um passo a mais aqui, isso que é engraçado, né? De ter que espetar alguma coisa aqui para tirar, transferir para uma memória para depois e para o computador. Mas eu sei que não vai dar erro e no iPhone, dependendo do tamanho do arquivo, pode travar e pode dar erro, que tenha acontecido com uma grande frequência. Espero que a Apple conserte isso, mas hoje é bem frequente, dependendo do tamanho do arquivo, eu não consegui ainda entender qual é o tamanho do arquivo, tá? Mas dependendo do tamanho, da quantidade de arquivos, ele cai a transmissão, né, o envio do arquivo na metade e você fica ali com o envio incompleto e é um trampo, né, que aí você tem que descobrir qual que eu posso mandar, tem que fatiar isso aqui para mandar. E não é a melhor usabilidade do mundo, ainda mais quando se fala em Apple. Outra coisa que eu acho interessante aqui, no caso da Samsung, eu sei sempre que para voltar eu vou fazer o mesmo movimento. E no caso do iPhone, nem sempre isso é verdade. Às vezes cada aplicativo, cada situação, o voltar é num ponto. Então eu sinto falta de ter esse tipo de movimento. Tá? Mas, por outro lado, aqui as atualizações demoram muito para chegar, são muito chatas, né, de acompanhar, né, que sai na Alemanha e vai sair 2 meses depois aqui, sabe? Então, para quem trabalha com isso, é um pouco chato você ficar nessa espera. Já no iPhone saiu para todo mundo. A assistência técnica do iPhone também é melhor, mais efetiva, mais rápida, tá? Pelo menos na minha experiência. Então,
todos os aparelhos, aquela história, todo mundo tem vantagens e desvantagens. Mas aqui, hoje, para o meu uso, esse aparelho aqui está ganhando nos detalhes. São pequenas coisas ali que você começa a colocar na lista para o meu uso e faz todo sentido usar um aparelho como esse por conta, né, de algumas facilidades que eu consigo no meu dia a dia, ali na produção mesmo. Então é isso, pessoal. Gosto ainda muito do iPhone, mas respondendo a pergunta aí de muita gente, se fosse para ficar somente com um desses dois aparelhos, eu ficaria com o Galaxy S23 Ultra, mesmo com a questão da garantia, mesmo com a questão do valor de revenda, mesmo com a integração que eu tenho com as coisas da Apple aqui em casa, mas ainda assim, pensando no zoom ótico, na caneta e na tela maior, né, na bateria maior também, colocando mais alguns itens aí na lista, eu acabo escolhendo o Galaxy por conta de ser muito mais versátil e me entregar muito mais possibilidades de uso, modo DeX e tudo mais, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.